Olá, no programa Gestão Eficaz de hoje nós vamos conversar sobre gestão pública e para falar sobre esse assunto temos conosco dois convidados que entendem muito do tema. Estão conosco o professor Judas Tadeu Grassi Mendes e Jaqueline Mendes Menezes. Olá, bem-vindos ao programa Gestão Eficaz. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A Jaqueline Mendes Menezes é pedagoga organizacional, especialista em gestão de pessoas e mestre em engenharia da produção com ênfase em gestão organizacional. Atuou como gestora e diretora, hoje é docente universitária e consultora organizacional, palestrante na área de planejamento estratégico, liderança e gestão e desde 1998 atua na formação de gestores e líderes. Atua também no Núcleo de Gestão Pública da JML, consultoria e eventos. O professor Judas Tadeu Grassi Mendes é PhD em Economia, possui longa experiência no setor público, foi presidente do IPARDES e da Fundepar. No setor privado, atuou como empresário e consultor. É autor de 6 livros de economia, possui vasta experiência no exterior. Foi professor visitante nos Estados Unidos, Japão e Alemanha e é o fundador e diretor-presidente da Estação Business School. Vamos começar essa nossa conversa hoje falando da gestão pública. Hoje, qual é o atual panorama da gestão pública no Brasil, professor? Bom, o que mais se fala no Brasil da necessidade de um choque de gestão pública. Até porque o setor privado brasileiro, vamos dizer assim, foi na marra. Até 94, todo mundo acha que foi o Collor que abriu a economia, os anos 90, mas na verdade foi em 94. Até 94 a economia brasileira era fechada. Então o setor privado não tinha muita preocupação. Na verdade, ele repassava por preço e ali era a origem de toda a inflação brasileira. Qualquer que fosse o custo, dava margem, não tinha muita concorrência, a economia por ser fechada não tinha muitos outros concorrentes, não havia muito problema. A partir de 94, sem dúvida nenhuma, é o grande marco do Brasil, com a estabilização econômica, com a abertura da economia, com a globalização, com uma série de outras, privatização, crescente conscientização do consumidor, uma série de fatores, forçou o setor privado a mudar. Então, e mudou, que se fala tanto da competitividade, a empresa tem que ser competitiva, tem que apostar em tecnologia para ter produtividade, para reduzir custo, ter qualidade, aquele negócio. O setor privado brasileiro, sem dúvida nenhuma, mudou e mudou radicalmente. O setor público acompanhou essas mudanças? Esse é o grande desafio. Por isso que se fala da necessidade hoje do choque de gestão pública, que praticamente nesses últimos anos, o que houve assim, no setor público, assim que a gente lembra mesmo, foi a lei de responsabilidade fiscal, que ela, sem dúvida nenhuma, possivelmente até seja tema da gente estar falando aqui, foi o grande feito que forçou o setor privado a ter algum controle, vamos dizer assim. Isso é um pouco mais eficiente. Então, sem dúvida nenhuma, gestão pública, até porque o setor público brasileiro fica com 36,5% de toda a riqueza, de cada R$100 gerado de riqueza, o setor público, nas 3 esferas, né, municipal, estadual e federal, eles ficam com R$ 36,50. Alguns falam que até 40, mas tá bom, 36, que é mais de 1/3 de toda a riqueza gerada fica o setor público. Mas, no entanto, o setor público brasileiro está investindo hoje em todas as esferas algo como pouco mais de 1%. Vamos deixar as estatais fora, vamos pegar o setor público direto. Para onde vão esses 30 e poucos por cento? Esse é um problema muito sério, quer dizer, se fica com 36%, só investe 1% em infraestrutura, estradas, portos, é só 0,5%, quer dizer, alguma coisa realmente tem que reconhecer que não está bem. Com mais um agravante, que é um dado que se usa muito na área da educação pública, por exemplo, né, de cada R$100 que saem, efetivamente chegam menos de 20, finalmente, quer dizer, perde-se no meio de todo o processo. Então, eu acho que até esse curso, a razão desse nosso debate, é muito para a gente dar uma contribuição para a sociedade de qualificação realmente de gestores públicos. Há uma necessidade, sem dúvida nenhuma. E não vamos aí culpar o setor público em si, mas eu acho que há necessidade de todo mundo se conscientizar e realmente fazer. Assim como aconteceu no setor privado, o setor público também deve fazer, até porque o que é que se espera? Eles prestam serviços à comunidade, né, à sociedade como um todo. E esses serviços são muito aquém. Porque em economia tem se fala muito da mão dupla, vai e vem. Se você trabalha, você presta a tua mão de obra, no final do mês tem o teu salário. Isso vale com todo mundo. Todo mundo vai e vem. Você vai no supermercado fazer uma compra, você enche o carrinho, depois tem o volta, que é você pagar. A única coisa que se fala que parece que em economia vai e não volta é a nossa relação com o setor público,
que nós pagamos tantos impostos no Brasil, no entanto, a classe média e alta, ela na hora de ter uma escola pública, ela não quer botar o filho na escola pública porque dispensa comentário. Na hora um plano de saúde não pode estar usando o SUS porque realmente, ou seja, paga, mas não tem. Então, eu acho que há necessidade, sem dúvida nenhuma, talvez o grande desafio do Brasil hoje, daqui para frente, já que o setor privado foi forçado a mudar, a mudança no setor público. Eu não sei o que é que a Jaqueline até pensa sobre isso. Qual a sua opinião sobre o assunto? Como você vê a gestão pública hoje no Brasil? Ok, também é um grande prazer estar aqui. Eu vou citar um fato bem recente, né, que foi a criação da Câmara de Gestão, de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, que foi instaurada pela nossa presidente Dilma. Esse fato, do ponto de vista da sociedade, é importante por quê? Porque, pela primeira vez, nós vimos a gestão pública fazer parte da agenda política do governo federal. Eu acho que a academia já vem há muito tempo falando da necessidade de profissionalização da gestão pública, né, as contribuições, todo o conhecimento disponível está aí há muito tempo, e só agora a gente percebeu um fato mais relevante, colocando a gestão pública no seu devido lugar. Então, eu imagino que esse fato ele ainda não teve desdobramentos, até porque ele é um fato muito recente, mas, na sequência, eu tenho certeza que isso vai trazer uma contribuição na profissionalização da gestão pública. Jaqueline, com sua experiência trabalhando com gestão pública, estando ligada ao setor de gestão pública há longos anos, como você vê hoje, quais são os principais desafios que o setor público ainda necessita enfrentar aqui no Brasil? Eu acho que é justamente o enfrentamento da profissionalização da gestão, tá? Principalmente da implantação da meritocracia, tá? E de ações voltadas e vinculadas a metas e resultados. O gestor público ele tem que ser convidado, tá, a fazer parte de um processo de desenvolvimento gerencial. Tá? Ele precisa entender que a sociedade hoje está muito preparada e exigindo dele uma nova postura. E isso só vai ser possível na medida em que ele realmente enfrentar todo esse desenvolvimento na área de gestão, porque nós temos profissionais na área pública, do ponto de vista técnico, com formações assim notáveis, mas eu acho que nós precisamos desenvolver esse outro eixo, que é o eixo do desenvolvimento gerencial, para que ele possa enfrentar a agenda estratégica de metas e resultados. Perfeito. Nós vamos voltar a falar sobre gestão pública no próximo bloco. Você que nos assiste, não sai daí, voltamos em 1 minuto. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês e dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida.
Estamos de volta conversando hoje sobre gestão pública, conosco o professor Judas Tadeu Grazi Mendes e Jaqueline Mendes Menezes, especialistas na área de gestão pública. Jaqueline, o que os cidadãos brasileiros devem esperar da administração pública, o que a gente deve esperar que eles façam pela economia, pela gestão pública do Brasil? Ao falar de cidadania, né, e de expectativas em relação à gestão pública, eu tenho um conceito que me parece bastante coerente, que é o conceito de cidadania que vem de Marshall, que ele diz que a cidadania ela só é expressada de forma coerente quando ela trabalha com 3 direitos básicos, né, que são os direitos civis, os políticos e os direitos sociais. Os civis, né, enquanto liberdade, direito da propriedade, os políticos, direito de voto, de participação política, e os sociais, né, que é o acesso à educação, à cultura, à saúde, ao transporte público de qualidade. Então, eu acho que cabe ao gestor, tá, no seu exercício profissional, garantir as condições fundamentais para que o cidadão possa ter acesso aos 3 direitos. Na medida em que a gente tenha garantido esses direitos, o gestor está realmente fazendo a sua parte e cumprindo com a sua missão profissional. Para isso, eu imagino que seja necessário eu ter gestores capacitados, vocês mesmos já tocaram nesse assunto. Eu gostaria de saber qual é a principal diferença entre um gestor público e um gestor do setor privado e como capacitar esses profissionais para que eles exerçam suas funções de forma eficaz. Eu acho que quando se fala de gestão, a gente tem que considerar, né, as características do ambiente e do contexto da gestão pública, né? Então, nós temos que levar em consideração que a gestão pública ela tem uma singularidade, ela tem um ambiente legal e existe aí conteúdos específicos da área de gestão pública. A gente vai se valer muito de conceitos de gestão como um todo, mas é preciso, na hora de realizar um trabalho de gestão pública, permear todo esse ambiente, né, e dar valor a essa singularidade que é tipicamente do ambiente da administração pública, e não esquecer que isso faz parte desse contexto. Os nossos pais, ricos ou pobres, todos eles praticamente estudaram em escola pública. Mesmo quem era rico estudava em escola pública, porque era a melhor, sem dúvida nenhuma. 40 anos atrás, a escola pública era o que tinha de melhor. E, infelizmente, vamos dizer assim, que praticamente destruímos. Ela hoje tem um desempenho medíocre, vamos dizer assim. Tanto que já foi mencionado aqui que a classe média, média alta, faz um esforço enorme para colocá-los na escola pública. E eu costumo dizer, mas com convicção, até por ter uma experiência fora do Brasil, a gente vê, né, que praticamente é 100%, os países desenvolvidos é 100% escola pública. Não tem escola privada, exceto uma ou outra que é ligada à religião, escola batista, lá nos Estados Unidos, tem muito a ver na pequena comunidade. É escola pública, onde o pobre e o rico, né, e é dinheiro do IPTU, é bom deixar claro, pobre e rico estão na mesma escola, não pagam os livros já estão no IPTU, está tudo. Quer dizer, isso é o maior, assim, é fantástico, uma fantástica distribuição de riqueza, diga-se de passagem. Então, é só para um exemplo da necessidade que o setor público realmente precisa melhorar. Porque nós já tivemos uma escola pública, né, e eu costumo sempre dizer 2 lições, né, eu costumo falar 3 lições, mas aqui vamos mencionar só 2 lições que o Japão nos ensinou e nós nunca aprendemos até hoje. A primeira lição são 105 anos atrás, com a Revolução Meiji, quando eles concluem o seguinte: sem educação, e sem educação pública, onde um molequinho vai às 7h30 da manhã até às 5 da tarde. Sem educação não tem saída. E aí, a primeira providência dele foram buscar na população os cérebros, quais são as melhores pessoas. Quem trabalhava no setor privado, em vez de trabalhar na empresa Y, venha para a educação, você vai ganhar mais e vai ser valorizado. E todo mundo sabe que no Japão, se você encontrar o imperador, está vindo o imperador, está vindo um professor lado a lado, quem primeiro você, a população normal mesmo, porque quem primeiro vai fazer saudar não é o imperador, primeiro é o professor, reverencia. E onde o professor tem orgulho de dizer que é professor. Estou falando não do ensino superior, estou falando da educação básica. É um grande exemplo. Até porque ganha muito bem. Olha, nós vivemos num país
que o professor da escola pública, da básica, ele até praticamente tem vergonha de dizer que é professor de lá, porque já sabe que ganha muito pouco. E às vezes até alguns dizem assim, você é incompetente, e não é o caso. Você é incompetente que nem pegar uma escola privada você conseguiu. Então, esse é um gancho que nós temos. O outro, falando do ambiente, que o desafio que tem o gestor público, né, a questão da burocracia. A burocracia no Brasil é uma coisa realmente impressionante. Olha, hoje, no Brasil, hoje em dia, nem a tua assinatura em cartório está valendo. Se você der uma procuração para alguém e tiver R$1 nessa procuração, falar que você está transferindo R$1 para uma pessoa, aliás, 1 centavo, porque o cara do cartório me falou que foi 1 centavo, já tem que ir lá. Outro dia eu mandei alguém lá para reconhecer uma assinatura minha que tinha um valor pequeno. Não, eu tive que ir lá, porque aí parte de um pressuposto que no Brasil é o seguinte, todo mundo é desonesto até prova o contrário. Nos Estados Unidos, não é que o americano não tenha malandragem. Tem sim, senhor, como ser humano, todos têm. Mas lá é assim, todo mundo é honesto até prova o contrário. Isso muda radicalmente. Então, a burocracia no Brasil é uma coisa assim que irrita. Então, o gestor público, ele tem um desafio muito maior, porque ele está naquele clima que a Jaqueline falou, daquele clima. É terrível, quer dizer, ele tem que ser eficaz, tem que ser eficiente, tem que ser muito mais capacitado, mas está todo num clima, num ambiente que a dificuldade é maior, sem dúvida nenhuma. Professor, o setor público já ofereceu serviços de qualidade, como a escola, o senhor acabou de mencionar. Sem dúvida. Em que momento isso se perdeu, em que momento isso desandou, por que a gente não tem mais esses serviços de qualidade? Na verdade é o seguinte, aí não é botar os militares, que foi com os militares que funcionou muito bem e foi com os militares que deixou de funcionar. O que se diz que, historicamente, se tivesse um povo com nível educacional muito elevado, ele ia escolher, saber fazer melhor escola. Aliás, diga-se de passagem, democracia, que esse é o caminho, que ninguém discute, ela pressupõe algo fundamental, educação de nível elevado. Então, democracia com população de nível baixo dá-nos tiririca da vida, né? Então, sem dúvida nenhuma, parece que foi até uma decisão mesmo, o que parece foi do próprio militar, porque assim como eles apoiaram por muito tempo uma educação de qualidade, foram eles que a destruíram. Ao que se diz que é o seguinte, fica mais fácil quanto mais iliterado tiver a população, mais fácil manipulá-la. Mais fácil de manipular, infelizmente. E hoje em dia, nesse ambiente de competição que toda a população, todo o país está, quer dizer, olha o caso da China agora. A China está entre as 10 melhores escolas naquele ranking lá do PISA, as 10 melhores. Aliás, a número 1 do mundo está em Xangai. Quer dizer, eles estão dando um choque. O que o Japão fez nos anos início de 1906, né? O que o Japão fez, a China está fazendo agora. Então, o Japão ensinou 2 coisas só para eu não me perder. Primeiro, sem educação não tem saída. Segundo, só educação não resolve. Educação tecnológica, ou seja, formação, realmente a capacitação, esse é outro desafio que nós temos que fazer também. Eu quero saber um pouquinho mais de capacitação, de educação voltada ao setor público, mas daqui a pouquinho vamos fazer mais um intervalo. Você que nos assiste, não perca, voltamos em um minutinho só. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas,
que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes e com Jaqueline Mendes Menezes sobre gestão pública. Falamos no bloco anterior sobre educação, sobre a relação da educação com a gestão pública. A JML, uma empresa com grande experiência no mercado, e a Estação Business School estão lançando um MBA específico para esse público, o MBA Executivo de Gestão Pública. Queria que vocês contassem um pouquinho como vai ser esse curso. Ok. O MBA Executivo em Gestão Pública, ele foi desenhado para atender às demandas atuais do gestor público. Ele tem uma abordagem bastante interdisciplinar, e ele contempla diferentes áreas do conhecimento, todas voltadas para a realidade do gestor público. No caso da JML, é uma empresa de consultoria e eventos. Ela hoje tem uma grande experiência em realização de eventos voltados para a administração pública. Ela já realizou eventos no Brasil todo, então ela tem um trabalho em nível nacional. Isso, há muito tempo, tem sido uma vontade dos nossos clientes, de ter muito mais do que cursos abertos, cursos de curta duração, e ter cursos de longa duração, a exemplo do MBA em Gestão Pública. E aí foi preciso, então, realizar uma parceria com uma instituição de ensino superior de altíssima qualidade, que é o caso do Estação Business School, e poder, a partir das expertises distintas das duas empresas, poder oferecer para o mercado um MBA com altíssima excelência, que é o caso do MBA em Gestão Pública. A estação, eu acho que já se consolidou, tem se consolidado cada vez mais no mercado, muito mais pela experiência histórica dela de gestão empresarial, já com dois top de marca como case de sucesso, tricampeã 3 anos em seguida como o melhor MBA do sul do Brasil. Agora, e até vou falar em primeira mão, já é membro da ACSB dos Estados Unidos, que é a maior acreditadora, ou seja, é uma escola que realmente ela está primando para ir pelo caminho da excelência, Então, o que a gente está querendo daqui para frente, essa, vamos dizer assim, união, vamos chamar entre aspas essa união com a JML, que sem dúvida nenhuma tem experiência, os seus gestores têm mais de 15 anos no mercado, na área de gestão pública, ou seja, pegar o melhor dos dois. Porque um curso como esse, alguns módulos que são fundamentais, de gestão mesmo, que serve para público e para privado, sem dúvida nenhuma. Então, vamos juntar as coisas que a estação já fazia com que a JML também já vem fazendo a longa data. Então, juntar as duas coisas de melhor das duas instituições. E vir com um MBA que ele tem que fazer diferença. A pessoa que entrar e sair, ela vai ter que sair realmente de maneira diferente e passar a ser um gestor bem mais eficaz. Com desafios, com gestão com resultados, gente com liderança,
no MBA da estação. Ninguém faz um MBA se não tiver alguns módulos da dimensão humanística fundamental. E no setor público o desafio é maior ainda, até porque como o cara tem estabilidade e os colaboradores têm estabilidade, isso é uma tendência o cara o comodismo. Um pouquinho menos da camisa, vamos dizer assim. Ele tem estabilidade, tem menos. Quando na empresa privada já é natural o cara suar para se tornar imprescindível, vamos dizer assim. Então esse gestor, que vai ser um líder, sem dúvida nenhuma, ele realmente tem que ter uma qualificação a melhor possível, e essa dimensão na parte humanística, sem dúvida nenhuma, é vital. Então é juntar as duas instituições para fazer o melhor possível. Não somos perfeitos, agora o nosso DNA é para fazer da melhor maneira possível. Esse é o nosso desafio. Que ótimo. Eu agradeço muito a presença do professor Judas Tadeu, sua presença também, Jaqueline. Boa sorte e um bom trabalho para vocês com o curso MBA Executivo. E você que está nos assistindo, se você tiver interesse no curso, se você quiser saber mais informações, nós temos os 2 sites que estão aqui na tela. Você pode obter todas as informações sobre o curso e também fazer a sua inscrição. E você que nos assiste, muito obrigada pela companhia, mas infelizmente o programa Gestão Eficaz de hoje está terminando. Na semana que vem voltamos com outra entrevista imperdível. Até lá!